eu gostaria já de falar para o irmão, virar para o irmão que está do seu lado aí, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, e já pode dizer para ele assim, ó, só é marcado quem tem promessa. Se você, meu irmão, tem alguma marca no seu passado, no seu coração, só é marcado aquele que tem promessa do Senhor para a sua vida, meu irmão. E eu gostaria de, sem mais delongas, iniciar a leitura com vocês, que se encontra em Gênesis capítulo 32, versículo 26. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Eu vou ler o 26, o 27 e o 28, amém? Sem mais delongas, que a gente possa ler e mergulhar na história, porque essa história é linda, essa história é muito conhecida, essa história é muito pregada por aí, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor não vai voltar vazia, tenho certeza que ela cairá num solo fértil, dará frutos e se renovará sobre a sua vida como os sarmentos de uma planta nova, um ramo novo, como a oliveira, como a videira. Essa planta irá brotar dentro do seu coração, que é a semente da palavra do Senhor, sendo germinada em seu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 32, versículo 26. E disse-me, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Versículo 25, lá em cima um pouquinho, vai dizer assim, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Amém? Glória a Deus! Quantos já podem glorificar o Senhor por essa palavra? Quantos já podem se sentir abençoados pelo Senhor com a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso? Essa palavra é muito linda, meu irmão e minha irmã. Vai falar de um encontro bendito que ocorreu entre Jacó e o Deus Todo-Poderoso, o anjo do Senhor, que na teofania nós vamos saber que o anjo do Senhor é uma representação do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo no Velho Testamento, vindo para se encontrar com Jacó. É bem verdade que antes de passar pelo vale de Jaboque, Jacó havia tido algumas experiências de vida até chegar a esse ponto. E eu gostaria de relembrar com vocês e citar algumas das experiências o qual Jacó viveu. Primeiramente, falarei sobre Gênesis. Gênesis é o livro, o primeiro da Torá, o primeiro dos 5 Pentateucos, conjunto de livros escrito por Moisés. Gênesis vai significar o início, o princípio de todas as coisas. É lá que temos a história da criação, que temos a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, do dilúvio da arca de Noé. É lá que começa a vir a descendência de Sem, Cã e Jafé. O povo de Deus começa a se reestruturar após o dilúvio, após a vida de Noé. E nós vamos ver a história também dos patriarcas. Nós vamos ver a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e terminaremos com a história de José, com a saída, José profetizando a saída de seus ossos do Egito. E começamos a introduzir Êxodo, a chegada de Moisés para a retirada do povo agora que está no Egito, que desceu com Jacó de Canaã até o Egito, e agora a saída do Egito para a terra prometida, de volta a Canaã. Gênesis é um livro muito bonito, porque a história desses patriarcas é repleto de bênçãos aos quais Deus profetiza, o próprio Deus abençoa a vida deles, começando por Abraão, posteriormente Isaac,
chegando até Jacó. Interessante que Jacó agora é filho de Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú nos seus 60 anos de idade. Rebeca gera gêmeos. E depois de gerar esses gêmeos, logo o primeiro a sair é Esaú. Aquele que é avermelhado, aquele que é peludo, aquele que é robusto. Sai Esaú, o filho primogênito, por alguns segundos apenas, mas sai Esaú, o filho da bênção, o filho da primogenitura. Logo em seguida vem Jacó, agarrado ao seu calcanhar. O seu nome no hebraico, no original, significa aquele que veio agarrado ao calcanhar. Porque desde o ventre já tinha sido profetizado. Por que eles se mexiam tanto naquele ventre? Porque havia duas nações sendo geradas no ventre de Rebeca agora. Tinha os edomitas lá de Edom, tinha também, Jacó, que iria perambular pelas cidades de Sucote, Siquém, até herdar a Canaã, a terra prometida, a terra da promessa. E Jacó vem agarrado ao calcanhar do seu irmão. Eu imagino sua mãe Rebeca, que ficou um tempo sem gerar também como Sara, e quando consegue gerar esses gêmeos, imaginando e questionando a Deus, por que esse rebuliço na minha barriga? E o Senhor falando, porque nações virão do seu ventre. Eu imagino a alegria no olho daquela mulher. Mas uma coisa interessante, meu irmão, é que Esaú, ele tinha um jeito para a caça. Ele era um homem, do campo, era um homem que ia para fora, ia caçar, ele era do campo. Mas Jacó não, Jacó era homem de tenda. Jacó era aquele, que fica debaixo da saia da mamãe. Ele era desses, ficava ali aos pés de Rebeca, imagino eu, Rebeca cozinhando e Jacó nas suas saias, observando o que sua mãe fazia. E interessante porque ele deveria cozinhar bem, porque o seu irmão, após vir da caça, cansado, Jacó faz logo um certo convite a ele, uma certa troca, e fala: Esaú, eu vou te oferecer com as minhas palavras, irmão. Essa história está lá em Gênesis, tá? Nós vamos ver Gênesis 27, Gênesis 25, 26 e 27, começando a história de Esaú e Jacó. Depois os irmãos podem ler, vamos conjecturar para ganhar tempo. E ele fala: eu tenho um guisado de lentilha, mas em troca eu quero a sua primogenitura. Eu quero a sua primogenitura. Eu quero o seu direito de filho primogênito. Eu quero o direito a herdeiro, o direito da bênção, o direito de filho, do principal filho. E Esaú, por causa do alimento, de sentir o seu ventre cheio, por causa de algo físico, algo que é momentâneo, algo que depois sentirá fome novamente, mas ele fala: eu troco a minha primogenitura com você. E assim Esaú despreza a sua primogenitura por um prato de lentilha. E Jacó já sai com seu primeiro plano certinho, formulado ali e concluído. Então nós vemos que Esaú, ele era amado pelo seu pai, porque o seu pai, Isaac, admirava o seu jeito de caçar. Mas Rebeca se apegou a Jacó. E acredito eu que foi assim que ele aprendeu a fazer um guisado maravilhoso com sua mãe. E utilizou dos seus dotes para poder alcançar aquilo que ele queria. Ele era característico, eu penso que ele poderia usar muito daquele ditado: os fins justificam os meios, porque ele queria a primogenitura e usou exatamente do seu dom para conseguir isso. O dom da cozinha, o dom de ficar na tenda. Meu irmão, eu não sei qual o dom que Deus deixou contigo. Eu não sei também o que você quer alcançar na sua vida, mas saiba que os fins nunca justificam os meios, os fins nunca vão ser justificáveis, porque só existe um que te justifica, um que está à direita de Deus intercedendo por ti, e que fala em Romanos 8, quem intentará acusação contra o escolhido do Senhor? Se é mesmo Deus, Cristo Jesus, que está à direita de Deus, e o justifica, foi pelo seu sangue que fomos comprados. É Cristo Jesus, o Senhor, que o mesmo morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós. Esse nos justifica.
justifica, o que você faz não te justifica, as suas obras não podem te salvar, o seu dom não pode te salvar, não é porque você fala bem, não é porque você prega bonito, não é porque você faz algo para o Senhor, isso não pode te salvar, isso é um complemento da sua fé. Mas se você crê em Jesus, saiba que Ele está à direita de Deus e intercede por ti. Mas Jacó não pensava assim, Jacó não pensava no Deus de Israel, Jacó ia com a sua força, porque ele queria estar no lugar do irmão, porque ele queria ser o irmão, porque ele queria estar onde Esaú estava. E Esaú foi fraco, Esaú agora desprezou aquilo que Deus deu de melhor a ele, que era a primogenitura, que era o direito de ser filho primogênito. E ele despreza. Certa vez Jesus numa fonte, ele vira para uma mulher quando pede água e fala: mulher, se você sabe quem lhe pede, você que pediria, porque aquele que crê em mim, né, do seu interior fluirão rios de água viva, porque quem voltar a beber desse poço voltará a ter sede, mas quem toma da água da vida nunca mais terá sede. E ela fala: Senhor, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui, para que eu não tenha mais sede. E Esaú desprezou isso, desprezou o direito do Deus de Israel, que tinha lançado sobre ele a sua promessa de primogenitura. E para o povo hebreu, meu irmão, isso era muito importante, porque o primogênito herdava a bênção do pai, o primogênito herdava a promessa de Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, e era para ser com Esaú. Mas então depois passou a ser com Jacó, porque depois de ele ter vendido a sua primogenitura, lá no capítulo 27 de Gênesis, ocorre um outro episódio. Agora o Jacó vai se mancomunar com a sua mãe Rebeca, porque Isaac já está velho, Isaac já está avançado em idade, e Isaac fala assim: ô Esaú, vai lá, caça lá o cabrito e faz um guisado para mim, porque eu vou te abençoar. Ele queria morrer, mas deixar Esaú com a bênção. Mas o que eu aprendo aqui, vai acontecer algo que vai atrapalhar isso de se cumprir. Mas sabe por quê? Porque Esaú desprezou a primogenitura de Deus. Meu irmão, não despreze aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Se Ele te deu o dom de louvar, louve. Se Ele te deu o dom de cantar, cante. Se Ele te deu o dom de pregar, pregue. Ah, mas eu não sei. Você sabe, meu irmão, porque o Deus que está dentro de ti, que te abraçou, é Ele que te capacita, porque não é na tua força, mas é na força do Senhor. E Esaú desprezou, e agora tudo vai cooperar para o bem de Jacó. Ele e Rebeca se unem, e aí enquanto seu irmão sai para caçar o cabrito, Rebeca, conhecendo o marido como tal, Isaac, pega 2 cabritos e faz um guisado daqui para ele. Jacó fala para a mãe: mas mãe, como que eu poderei fazer isso? O meu irmão, ele é peludo. Quando o meu pai, mesmo cego, cansado da idade, vir me apalpar, ele verá que eu não sou Esaú, porque eu não sou peludo. E aí a sua mãe pega a pele de cabrito e ele vai me amaldiçoar. E a sua mãe fala: não liga, Jacó, porque toda maldição que ele lançar sobre ti virá sobre a minha vida. Apenas faça o que eu tô te mandando. Ele vai lá no rebanho, pega os 2 cabritos, nem foi caçar, pegou do que tinha, levou pra mãe. A mãe foi, cozinhou os cabritos, pegou a pele dos cabritos e colocou sobre o seu pescoço e sobre suas mãos. E ele foi até Isaac. Ele leva então o guisado e Isaac se alimenta e fala: meu filho, chegue mais perto para eu te abençoar. E ele começa a palpar o pescoço e as mãos. Aí ele vira para Jacó e fala: quem é você? Ele: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Aí ele fala: a voz é de Jacó, mas as suas mãos são peludas, meu filho Esaú. E ele começa a falar: olha, os seus irmãos, as nações vão te servir, você será o primeiro, benditos serão os que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. E lançou a bênção da primogenitura, a bênção do filho mais velho sobre Jacó. E Jacó mais uma vez engana o seu irmão. Daí vinha o contexto de enganador. Os estudiosos colocarem esse conceito: aquele que veio agarrado ao calcanhar, aquele que veio agarrado ao irmão. E ele começa a enganar o pai.
Quando Esaú chega com o seu cabrito, já fez o guisado e leva para o pai, ele descobre toda a farsa. E Isaac fala, mas eu já abençoei. E ele fala, você servirá ao seu irmão. E Esaú chora, meu irmão. Eu pude imaginar a dor de Esaú, que foi enganado, sabe? Que foi extorquido. Porque da primeira vez, ele abriu mão. Agora, por conta daquilo, está colhendo um alto preço do engano. O preço de ter sido deixado para trás. O preço de ter sido esquecido, enganado. Por conta do seu irmão Jacó, por conta de um enganador. E ele faz uma promessa, um dia o meu pai morrerá, um dia ficarei enlutado por causa do meu pai, e nesse dia eu matarei Jacó com as minhas próprias mãos e vingarei isso que ele fez na minha vida. E diz a palavra que Rebeca ouve, a mãe protetora de Jacó ouve, então ela começa a conversar com Jacó, e ela começa a falar assim, olha Jacó, não é bom que ele se case com mulheres cananeias. Não é bom que Jacó se case, fique aqui, se case com cananeias. Bom seria que ele se casasse com um parentesco nosso. Manda ele até a casa de Labão. Manda ele até a casa do meu irmão Labão, do meu pai Betuel, para que ele possa pegar uma das filhas nossas, do nosso meio, para que ele possa se casar com elas. E assim Isaac faz. Isaac vai e chama Jacó e fala, Jacó, você vai agora sair daqui de Berseba e você vai até Padã Arã, para a casa de Betuel, para a casa do pai de sua mãe e seu avô, para a casa do seu tio Labão, e por lá você vai ficar para você encontrar mulheres lá que sejam do nosso povo. Meu filho, que você seja abençoado, que você multiplique, que você cresça, meu filho. E ele começa a abençoar a ele. E ele fala que a bênção de Abraão esteja sobre ti, meu filho. E ele vai para a casa de Labão. E no caminho, andando, porque ele sabia que o seu irmão estava irado contra ele, ele foi e parou em um lugar para descansar. Nesse lugar que ele para descansar, meu irmão, ele pega uma pedra. Já está noite, a madrugada caindo, e ele se deita sobre aquele lugar, com aquela pedra sobre o rosto sobre a pedra. E ali ele sonha. E ele sonha com uma escada enorme, cuja a parte da escada, uma parte estava sobre a terra, a parte de baixo, e em cima ia até os altos céus. E ele via anjos subindo e descendo sobre aquela escada. Ele via um movimento e ele logo sabia que ali era um lugar abençoado, um lugar que pertencia a Deus, um lugar onde Deus se fez presente. Interessante porque logo em cima da escada, contemple a visão comigo, em cima da escada estava o Todo-Poderoso, meu irmão. Em cima da escada ele ouve uma voz falando assim, eu sou o Senhor, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão e Isaac. E ele começa a abençoar a Jacó. Ele fala, bendito será a tua semente, que ela cresça do oriente ao ocidente, de norte a sul, e essa terra ao qual você está deitado, eu darei a tua herança e a teus descendentes. E ele fala, e eu te guardarei, e eu serei contigo, aonde quer que fores eu irei com você, até você ir e voltar para o lugar da terra dos seus pais, até se cumprir aquilo que eu te prometi, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que guarda. E a promessa, meu irmão, não se estende apenas a você. Ei, preste atenção nisso, a promessa é a você, ao seu descendente depois de você, aos seus remanescentes, aos seus familiares, aonde quer que você for, você estará guardado, você irá e você voltará, até se cumprir detalhe por detalhe daquilo qual Deus prometeu sobre a sua vida. Aleluia! E eu paro para pensar, o homem era um enganador, meu irmão, o homem era cheio de defeito, mas Deus escolheu aquele homem, Deus
escolheu a partir do momento que ele já sabia na sua soberania, na sua onisciência divina, que é indiscutível, que Esaú ia desprezar a primogenitura. Porque a palavra diz que Esaú ficou com tanta raiva de Jacó, porque ouviu a ordem do seu pai Isaac, que era para casar com mulheres do povo hebreu na época, porque Israel ainda não tinha sido fundado, porque o nome de Jacó ainda vai ser mudado, então o povo hebreu. Então ele ouviu a ordem que era para casar com o povo hebreu e ele casa com mulher cananeia. Ele desobedece a ordem do seu pai. Orgulho ferido. Então Deus já sabia o que Esaú era capaz de fazer por causa de um orgulho ferido. Meu irmão, tome cuidado. A palavra vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, meu irmão. E Esaú se irou e pecou. Na primeira oportunidade abriu mão da sua primogenitura. Então Deus já tinha algo reservado para Jacó, meu irmão. Deus tinha algo reservado. E interessante que o Senhor me levou a algumas passagens de encontro com Deus. Nós vemos lá em Êxodo 12, sabe? Êxodo 12, quando Miriam e Arão começam a questionar que Moisés havia casado com uma mulher cuxita, midianita, né? Quem não se lembra de Moisés e do seu casamento, né? E aí o que acontece? Eles começam a questionar e a falar: por que Deus também não usa a gente? Usa só Moisés. E eles ficaram com aquilo na cabeça, que eles queriam começar a ser usados por Deus, começaram a sentir inveja também do seu irmão Moisés, porque ele tinha se casado e usou isso como um argumento, meu irmão, porque a inveja é triste. Você arruma argumento onde não tem. E eles começaram a arrumar que era a mulher cuxita, que Moisés havia se casado. E aí o que acontece? Deus vem e fala através de uma nuvem com Arão, Miriam e Moisés, e mandam eles entrar lá na congregação e fala, na tenda da congregação, e fala com eles. E fala assim: olha só, eu levanto o profeta aqui, eu falo em sonho, eu falo através de visão. Mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Com meu servo Moisés, ele vê a ponto dele ver o meu formato. Quem não lembra da passagem que Moisés fica numa fenda e Deus passa e ele vê de costas? Porque se ele visse a formosura de Deus, ele não resistiria. Porque o servo Moisés era diferente, meu irmão. O servo Moisés era diferenciado. E por causa disso, Miriam ficou leprosa e ficou longe do arraial por 7 dias. Com Moisés ele falava face a face, sabe por quê? Porque ele era escolhido do Senhor. Quem não se lembra também do profeta Isaías? Que Isaías capítulo 6, versículo 5, depois de ver os serafins cobrindo o seu rosto com as asas e ver a glória de Deus, ele fala: ai de mim que sou homem impuro, sou homem que habito no meio de homens impuros, sou homem de impuro lábio, sou impuro em tudo, ai de mim, porque vi a glória do Deus vivo. Ele está falando: agora eu vou ser fulminado, agora eu vou morrer, agora eu vou cair por terra, porque eu vi a glória do Deus vivo. E aí Deus rapidamente manda um anjo tocar-lhe na sua boca com uma tenaz e tirar toda a impureza de sua vida. Meu irmão, da mesma forma, o Senhor nessa noite bota um anjo que está subindo e descendo as escadas, tocar em ti, tirar a impureza. E esse anjo, o anjo do Senhor, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que te lava com teu sangue, é Ele que te cobre de todo o pecado, é Ele que te dá uma chance, é Ele que te perdoa, é Ele que te justifica e é Ele que te escolhe, meu irmão. É Ele, somente Ele. E da mesma forma Ele escolheu um homem que casou com uma cuxita e sabia que ia casar com ela, com Zípora. E escolhe também um homem de lábios impuros que habita no meio de povos impuros e que só tomou a rédea para fazer a obra de Deus depois que morreu Uzias. Quer dizer, se Uzias estivesse vivo, ele estaria acomodado. Mas depois que Uzias morreu, ele toma a frente. Quer dizer, então um homem desse tipo, Deus escolhe, meu irmão. E agora Deus está escolhendo quem? O tal enganador, o tal que queria a primogenitura, o tal que queria a bênção do irmão. Mas Deus escolhe as coisas doidas desse mundo para confundir as sábias, escolhe as que não são para confundir as que pensam que são, meu irmão. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. E nessa noite ali ele estava escolhendo Jacó. E ele começa a ver, meu irmão, os anjos subindo e descendo e o Senhor falando com ele. Ele acorda daquele sonho e ele fica admirado, ele fala: isso aqui é o lugar de Deus.
é um lugar da casa de Deus. Deus habita nesse lugar. E ele pega aquela pedra, o qual ele deitou a cabeça, faz, né, um montinho ali e joga azeite sobre aquele lugar, sabe? Faz uma coluna e joga azeite sobre aquele lugar, porque ali é a casa de Deus. Ali vai se chamar Betel, a casa de Deus. Antes a cidade da luz, agora a casa de Deus vivo, a casa da herança, a casa onde Deus dará a Jacó. E hoje o Senhor está te falando, meu irmão, que Ele tem uma bênção para a sua vida, que Ele tem uma herança, e a sua herança é a casa de Deus, é os altos céus, é a salvação no Deus vivo. Por isso já pode glorificar o Senhor, porque os anjos do Senhor, eles são mensageiros para te servir, porque alguém maior escolheu a tua vida para fazer os seus milagres e prodígios. E quando concluir e combater o bom combate e terminar a carreira, é para lá que você vai, é para a casa de Deus, é para a casa do Senhor, é para a morada eterna. Aleluia! E isso aconteceu. Ele pôde contemplar a formosura do Senhor. E eu imagino ele saindo daquele lugar abençoado. Primeiro porque o seu pai o abençoou. Depois o seu pai o abençoa novamente e manda ir para Labão. E agora o próprio Deus confirma a bênção. E como se ele carimbasse que ele é um abençoado do Senhor. Aleluia! E agora, meu irmão, ele chega até a cidade, né, de Padã Arã. Ele saiu de Berseba e foi para Padã Arã. Chegando em Padã Arã, ele vai até um poço, aonde havia 3 gados com ovelhas, e as pessoas tiravam e colocavam a pedra sobre o poço para que eles pudessem dar de beber ao seu gado. E ele começa a perguntar agora sobre Labão. Vocês conhecem Labão? Vocês conhecem? Ele é meu tio. Eu estou indo para lá. Vocês conhecem Labão? E aí ele vai até a casa do seu tio. Mas antes dele ir, aquele pessoal fala para ele: olha só, ali está vindo Raquel. Raquel é filha de Labão. Aí ela vem cheia de gado, cheia de ovelha. E ela é pastora. E ela traz as suas ovelhas para beber aquela água. E diz a palavra do Senhor que ele logo abre a tampa do poço e Raquel dá de beber aos seus gados, meu irmão. E ele fala quem ele é, e eles se beijam, e ali ele se enamora de Raquel, e vão para a casa do pai, vão para a casa de Betuel, vão para a casa de Labão. Chegando na casa de Labão, ele não sabia que encontrar um homem enganador em dobro, mais enganador do que ele havia sido. E ele chega à casa de Labão e conta tudo o que se passou. E Labão recebe bem e fala: mas pelo que, meu filho, eu posso te recompensar? Por que salário eu posso te pagar para que você trabalhe para mim? Porque ele ficou 20 anos trabalhando para Labão. E diz a palavra que ele fala: vou trabalhar por Raquel, vou trabalhar 7 anos por Raquel. Vocês conhecem essa história. E ele trabalha por Raquel fervorosamente, e a palavra vai dizer que ele trabalhou como se fosse dias, passou tão rápido, porque não tem aquilo quando você quer muito uma coisa, parece que passa rápido quando você tá junto dela, quando você tá junto daquilo que você mais quer, você quer que o tempo demore, mas parece que voa. E foi isso que aconteceu, o tempo voou. E aí Labão faz um banquete e entrega a mulher para que ele entre a ela e gere filhos, né? E ele entrega, só que no dia seguinte, quando ele acorda, Jacó vê que não era Raquel, era Lia. Era Leia ou Lia em algumas versões. Ela tinha olhos tenros, diz a palavra. Alguns estudiosos dizem que ela podia ser até um pouco míope, mas a outra não. Raquel era bela, Raquel era formosa à vista, Raquel era aquela que namorou, pelo qual Jacó se apaixonou. E ele chega para Labão e fala: mas por que você me enganou? Por que você fez isso comigo, Labão? Eu trabalhei 7 anos, mas não foi por Lia, foi por Raquel. E aí ele fala: porque aqui, meu filho, a gente não tem o costume de dar a filha mais nova antes que a mais velha, a primogênita. Olha só, quem tá entendendo aí, ó? Antes que a primogênita se case. Oh, mistério aí. A gente não pode dar a mais nova no lugar da mais velha. Oh, aleluia! Meu irmão, não importa aquilo que você fez no passado, mas infelizmente, meu irmão, a lei da semeadura, ela é infalível. Efésios 6, se eu não me engano, vai dizer, né, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Ele quis burlar a lei do Senhor, ele quis burlar a lei da primogenitura, e agora
mostrando: eu sou o dono do tempo. Você não me engana, Jacó. Você pode ter enganado Esaú, você pode ter enganado até Isaac, mas o Deus Todo-Poderoso ninguém enganará. Quem pode impedir o agir do Senhor na sua vida, meu irmão? Deus vê todas as coisas. Aleluia. Nada fica em oculto sobre os olhos do Todo-Poderoso. E agora ele está recebendo a recompensa daquilo do passado que ele fez. Porque Deus perdoa, irmão. É certo que perdoa, mas a consequência fica. Aleluia. Um dia todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Glória a Deus. Porque o último inimigo a ser vencido em Apocalipse fala que é a morte. Jesus venceu e com ele venceremos. Mas todos nós, os que não forem arrebatados, vai ter que passar por ela. É a certeza que nós temos nessa vida, meu irmão. Por quê? Consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje Jesus está aqui para te recompensar, para te dar a vida eterna, porque na tua força o teu salário seria a morte. Na tua força o teu salário, na tua justificativa injustificável diante do Senhor seria a morte, mas Jesus te trouxe a vida além dessa morte, meu irmão. E agora ele está recebendo a sua recompensa, está recebendo a quem é verdadeiramente primogênita, que é Lia, e foi enganado como ele fez com seu irmão. E aí ele fala: tá bom, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ele fala que na outra semana ele daria Raquel a ele. E ele trabalha, meu irmão, mais 7 anos. E aí ele consegue finalmente ter Raquel. Mas o Senhor é impressionante. Quando a gente analisa o texto e entra na história, como o Senhor é justo, meu irmão. Saiba, meu irmão, que Ele vê tudo o que você passa, que nada fica em oculto, que não venha a ser revelado. Ele fala: clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei as coisas ocultas que não sabes. Ele não diz isso lá em Jeremias 33:3. Ele também não fala em Isaías 55:8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E o que ele faz? Que ele fala em Jeremias 29: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim o qual desejais. Para um povo em cativo, na Babilônia, em cativeiro, mas ele tinha pensamentos de paz e não de mal. E ele tinha pensamento de paz sobre Jacó, mas Jacó precisava passar por um processo. Não ia ficar assim de qualquer maneira. Ele não ia ter conseguido a bênção assim na força dele, não, na coisa errada, não. Ele agora vai ter que passar por um processo, o processo estreito do Senhor. E ele teve que trabalhar 14 anos pela sua mulher amada. E se não bastasse isso, agora Deus abre o ventre de Lia, porque Lia era aquela que era preterida, era aquela que era feia, era aquela que não era amada, era aquela que foi o objeto do engano entre o namoro de Raquel e Jacó. E o Senhor tem compaixão de Lia, e o Senhor faz ela se realizar em seus filhos, meu irmão. Ela tem 5 meninos, uma menina, Diná, e ela tem Rubem, Simeão, Levi, Judá, e começa a germinar a semente dentro do ventre de Lia. E agora quem tem inveja é quem é a bonita, é aquela que foi a namorada, é a filha caçula, é a Raquel. Raquel agora olha para o ventre de Lia gerando, e ela não gerava. Ela não gerava filhos. Ela chega a um ponto de dizer a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Dai-me filhos, senão eu morro. E ele fala: cá estou eu no lugar de Deus que fechou o seu ventre. Me faz lembrar a Ana e Eucana, porque ela vira, o Eucana vira para ela e fala: eu não te sou melhor do que 7 filhos? Então ele fala: eu estou no lugar de Deus que fechou o seu ventre, que fechou o fruto do seu ventre. Mas é interessante, meu irmão, que Deus recompensou Lia. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, ele vai te recompensar. Aleluia. Você mesmo que acha que é preterida, que acha que não é amada, que acha que não serve pra nada, que não é amada, que não é reconhecida, que não gera, sabe, que não gera vida, que não gera nada na casa do Senhor, que acha que não faz nada. Ah, mas já tem gente pregando, já tem gente cantando, já tem gente ministrando, eu não sirvo, não.
não. Eu tô bem aqui, senta. Meu irmão, é você. É você que se acha preterido. Deus não tem filhos preteridos. Deus tem filhos escolhidos. Aleluia. Todos nós temos função no corpo de Cristo Jesus. Você tem a função para Deus. Você é importante. Valeu o sangue de Jesus na sua vida. Não deixe que te fale o contrário, meu irmão. Você é importante pro Senhor. E Deus abriu o ventre de Lia. E agora Raquel, que está querendo que o ventre seja aberto. E ela pega e dá Bila, sua serva, para que gere. E ela gera. E aí vem os outros filhos, né? Vai vir a tribo de Gade. E vai vir todos os outros filhos de Jacó. Porque a Lia também vai dar a Zilpa, sua serva. E Zilpa também dá mais 2 filhos para Jacó. E interessante agora que Deus se lembra de Raquel. E Raquel vai gerar agora José. Tanto é que José vai ser o filho mais amado de Jacó. E ele vai ser aquele filho que acrescenta. Porque Deus ia acrescentar mais um filho. Aleluia. Mas Raquel, meu irmão, também colheu. Porque quando ela gera o seu segundo filho, Benjamim, ela ia botar o nome de Benoni, filho da sua aflição. Mas aí o Jacó muda na hora, não, vai ser o filho da bênção, Benjamim, filho da sua bênção, da sua alegria. Porque ela morre de parto, ela não falou, dai-me filho, senão eu morro. Raquel foi sepultada numa terra de peregrinação, sepultada no túmulo dos patriarcas. Lia foi honrada até o dia da sua morte. Meu irmão, saiba que Deus vai te honrar. Deus, Ele é na sua vida. Você que se sente excluído, eu tô falando pra você. Deus tem promessa de restituição na sua vida até o dia da sua morte. Glória a Deus, aleluia. E o que acontece agora? Agora eles começam a negociar, Labão e Jacó. E Jacó fala assim, ó, eu vou trabalhar para você e todos os bezerros, os cabritos, as ovelhas, os carneiros que nascerem malhado, moreno, manchado, né? Eles vão ser meus. E os que forem clarinhos vão ser seus, e se eu pegar eu vou estar furtando. E aí diz a palavra que ele começa a descascar uma vara, né? De amêndoas, e a ponto que deixa ela branquinha e molha na vasilha aonde os gados vão bebendo. Meu irmão, cada gado que vai bebendo naquela vasilha d'água vai ficando fértil e vai fecundando e vai tendo bezerros e ovelhas e cabritos, e nasce o quê? Moreno, malhado, tudo aquilo que Labão não queria. E aí Jacó vai ficando rico, meu irmão, vai ficando abençoado. Aí ele resolve sair daquele lugar porque os filhos de Labão já estão falando assim, olha só, ele tá ficando abençoado, tá pegando o que é nosso. E aí Labão, a sua afeição, Labão já não é mais o mesmo com Jacó, já tá meio irritado, né? Porque ele chega a confessar ao pai Jacó que desde que Jacó foi morar lá, tudo lá foi abençoado. E já se passa 20 anos, sabe o que eu tô te dizendo? Aonde você for, será abençoado. Aonde você botar a planta dos seus pés, você tomará por herança. Aleluia. Aonde você colocar a sua mão, será abençoado, diz o Senhor para ti nessa noite. Glória a E Jacó Deus. sai daquele lugar. E diz a palavra que Labão vai atrás dele, encontra eles em Gileade, Aleluia. e lá eles fazem outro voto e falam, olha, você não vai maltratar meus filhos, não vai tomar outras filhas pra você, tá? E começam a conversar entre eles e decidem se separar. Labão vai pra sua terra e Jacó está retornando, porque Deus fala pra Jacó, é momento de você retornar pra casa de seus pais. E no caminho ele se lembra de Esaú. E aí ele fala para os servos dele, olha, eu vou preparar um presente para Esaú. Porque Esaú tá com muita raiva de mim, né? Imagino eu. Agora no capítulo 32, chegamos aonde lemos, tá? Capítulo 32. E ele fala assim, olha, eu vou preparar, vou botar, já tenho bastante gado, vou botar 30 camelos, vou colocar bastante ovelhas, para que vá na frente, né? E aí a gente vai indo atrás, porque ele vai vir encontrar a gente, que já tinham avisado para ele que Esaú estava vindo com 400 homens atrás de Jacó. E aí Jacó agora passa a noite ali naquele lugar, e pela noite ainda, pela madrugada, ele se levanta e passa cada um dos seus filhos e das suas mulheres pelo vale de Jaboque, né? Pelo aquele córrego ali.
E ele começa a passa as suas propriedades, mas só que ele fica. E aí vem o anjo do Senhor. E eles começam a lutar pela madrugada toda. Eles têm um encontro, meu irmão, e ele começa a segurar no anjo, o anjo querendo subir, e ele segurando no anjo. Eu imagino como se eu estivesse num cinema, vendo ali o filme Jacó e o anjo. Né, a teofania, o anjo do Senhor, o próprio Deus lutando com ele. E aí o anjo ele queria subir, Jacó não deixava, ele, a alva tá chegando, eu tenho que subir. E aí o que o anjo faz? Toca ali na coxa. Interessante que eu fui pesquisar exatamente o local que o anjo tocou na coxa. Ele vai romper o ligamento do nervo encolhido. O nervo encolhido, para os anatomistas, o que é da anatomia? É o nervo ciático. É o maior nervo do corpo humano, que pega toda a região de coxa, perna e panturrilha. O nervo ciático, ele é responsável pelos movimentos da articulação da cintura, da área pubiana, da área do joelho e lá do calcanhar. O nervo ciático, ele também é responsável pela sensibilidade da perna e pelo lado externo da perna, da coxa e da perna, pelo seu movimento. Tanto é que quem tem inflamação no nervo ciático, a perna prende, manca, sente dor, sensibilidade. E interessante, meu irmão, porque o anjo ele vai romper exatamente o ligamento desse nervo na coxa. E até hoje, os judeus, quando se alimentam de um animal, de um carneiro que seja, eles não comem o nervo encolhido. Não comem, porque é o nervo ciático do qual o anjo rompeu. E ele tá lá mesmo com a perna mancando, meu irmão, mesmo sem movimento, mesmo sem sensibilidade, mas está agarrado ao anjo e fala, não vou deixar você enquanto você não me abençoar. E ele pergunta, qual é o teu nome? E ele fala, meu nome é Jacó. Sabe o que ele tá falando assim? Eu sou Jacó. Eu sou aquele que nasci no calcanhar do meu irmão. Eu sou aquele que enganei o meu irmão. Eu sou aquele que desejei a primogenitura do meu irmão. Eu sou aquele que desejei a bênção do meu irmão. Eu sou aquele que desejei estar no lugar do meu irmão diante do meu pai. Eu sou aquele que chamam de enganador e agora será chamado de suplantador, ou seja, vencedor. Vencedor da batalha com o anjo. E o anjo fala assim, a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, tá? Deixa isso pra lá. Você agora vai se chamar Israel. Israel será o seu nome, diz o anjo para Jacó. E sabe o que significa Israel? Homem que luta com Deus. Homem que luta e prevalece, que suplanta. Homem que vence e luta com Deus. E ele passa a se chamar Israel. E diz a palavra que ele pergunta, e qual é teu nome? Aí o anjo fala, por que você quer saber o meu nome? E ali o abençoa e vai embora. Eu aprendo aqui, meu irmão, que alguns pontos. Eu aprendo aqui com esse local de mudança no Vale de Jaboque. O que é o Vale de Jaboque? O vale ou Val de Jaboque era aonde passava o Rio Jordão, era o afluente do Rio Jordão. Era um local onde as águas do Rio Jordão estavam havia mais areia, havia lugar para eles caminharem, eles conseguiriam atravessar a cavalo ou andando. Era um lugar mais altinho, mas a margem era mais alta e dava para eles passarem. Significa a entrega da alma, significa a purificação da alma. E esse Rio Jordão ele ia desaguar lá na Galileia, lá no Mar da Galileia, no Mar Morto. Então era onde passava o Rio Jordão. E ele agora está atravessando o Vale de Jaboque. E ele tem a sua alma mudada. Eu aprendo aqui o seguinte: caráter transformado. Ele deixa de ser agora o enganador e passa a ser o homem que lutou e venceu, lutou com o Senhor. Ele muda a sua identidade. Ele agora tem um novo nome e uma nova experiência. A experiência de ter lutado com o próprio Deus. Ele agora tem um toque especial. Ele tem uma marca. E essa marca fez dele um grande vencedor. A marca que modificou, meu irmão, sua capacidade de se movimentar, sua capacidade de articular o maior osso do corpo humano, o fêmur
femoral, o músculo femoral e o osso do fêmur, que se articula com aqui o ilíaco, que é a cintura, e se articula com o joelho, com a patela. Ele agora tem que mudar seu movimento, ele agora tem que mudar sua sensibilidade, e Deus está mudando o caráter, ou seja, o que ele sente, o que ele faz é mudado pelo Senhor, porque tudo tem um sentido, tudo tem um significado, meu irmão. E aquele vale foi o vale da entrega da alma de Jacó. E eu aprendo aqui que agora ele passa a ser uma nova pessoa, ele passa a ser um novo homem, um homem regenerado. E agora o que acontece? O irmão está chegando e ele vê o irmão vindo com 400 homens, Esaú. E ele agora faz assim, vamos nos organizar em bandos. E aí ele, porque assim, se morresse alguns, pelo menos uma parte sobreviveria, ele pensava. Então ele colocou os servos na frente, com os seus filhos, a Zilpa e a Bila, com os filhos, né, de cada uma, Gade, Efraim, foi colocando lá. Aí depois vem quem? Lia, a que era preterida, com os seus filhos, Simeão, Rúben, Judá. E ela ainda foi privilegiada, que ela teve 2 tribos, de Judá, onde gera o próprio Jesus, e Levi, onde tem os sacerdotes. Olha como Lia foi beneficiada pelo Senhor. E por último, a protegida, lá atrás, Raquel e José, que era a escolhida de Jacó. E Jacó na frente. Diz a palavra que agora 7 vezes ele se lança a terra, se ajoelha e se lança a terra. Nisso o irmão vem. Quando o irmão vem, ele vai até o irmão, diz a palavra que o irmão lhe agarra e dá um beijo e um abraço, meu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o encontro com Deus muda tudo. Eu aprendo que o encontro com Deus, a pessoa não pode ser a mesma. Eu aprendo que o encontro com Deus, ele renova, ele restaura, ele perdoa, ele transforma. Eu aprendo que o encontro com Deus muda caráter, muda vida, muda identidade. Eu aprendo que o encontro com Deus traz um renovo extraordinário para a sua vida. Glória a Deus. Não foi assim com Paulo? Caiu diante da glória de Jesus, a quem ele perseguia. Se levantou e nunca mais foi ao mesmo. Precisou daquele profeta ir lá para abrir os olhos dele. E de perseguidor se tornou o maior servo ganhador de alma dos gentios para o Senhor. Aleluia. Renovo, transformação de caráter. E agora esse homem lhe dá um beijo, meu irmão. Esaú. Olha o poder de Deus, o homem que queria esganar Jacó, o homem que prometeu vingança, agora beija e abraça o irmão. E sabe o que um beijo e um abraço faz, meu irmão? Você sabe o poder de um beijo? Beijo vai liberar uma substância chamada endorfina. Endorfina, tá aí a Barbie, que é química, que não me deixa mentir. É uma substância que dá prazer e bem-estar. Quando uma pessoa recebe um beijo, ela é curada de muitos males. Você sabe quantos abraços a pessoa precisa por dia para que essa substância seja liberada? Mais de 20, meu irmão. No mínimo 100. Porque nós somos seres sociáveis. Uma criança, ela desenvolve linguagem na interação social com o outro, diz um autor chamado Vygotsky. Já ouviram a história do menino lobo? Que foi criado pelas alcateias na floresta, que não desenvolvia voz humana, apenas uivos de lobo? Porque precisamos do outro, somos seres empáticos, somos seres interacionistas. E ele agora recebe o maior abraço que ele poderia receber. Ele agora recebe, eu imagino o nível de endorfina desse homem, a cura de alma que esse homem... Ele passou pelo val de Jaboque, sua alma foi transformada. A cura de alma que esse homem recebeu, meu irmão, como jamais havia recebido na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E hoje o Senhor está curando a sua alma deprimida, sua alma carente, sua alma vazia. Hoje o Senhor está te colocando diante do val de Jaboque, está dizendo qual é o seu nome, porque eu tenho um nome de bênção para a sua vida. Aleluia. Jacó, ele falou, você será bendito, sabe? Você se multiplicará, você terá filhos mais do que as areias, porque ele tinha uma bênção. A bênção de Abraão estava sobre a vida de Jacó, e hoje a bênção de Abraão está sobre a sua vida. Malditos serão os que te amaldiçoarem, e benditos serão os que te abençoarem, diz o Senhor para a sua vida. E Esaú, os dois se abraçam e choram copiosamente, os dois irmãos. Tudo cai por terra, irmão. Todas as rivalidades. E agora ele oferece um presente e fala, meu irmão,
eu quero te oferecer esse presente, esse gado. Ele fala, não quero nada, não preciso de nada. E dali ele vai seguir agora para Sucote e depois para Siquém, aonde tem o poço de Jacó, aonde ele faz tendas. E aí o lugar aonde ele tem um encontro com Deus se chama Peniel, Vale de Sucote. Peniel, lugar de que ele viu Deus face a face. Peniel, onde ele foi transformado em uma nova criatura e se torna agora Israel, aquele que prevaleceu na luta com o Senhor. E hoje o Senhor está transformando a tua vida, meu irmão. Ele está transformando a sua identidade. Ele está refazendo alianças na sua casa. Ele está transformando aquilo que era pranto, aquilo que era tristeza, aquilo que era briga em alegria, meu irmão. Porque isso é o que o nosso Deus faz. E agora Esaú vai para Seir, lá para as montanhas de Seir. Mas não há mais briga, não há mais rixa. E Jacó pode seguir em paz aquilo qual Deus designou. E hoje o mesmo Deus que foi de Jacó, que foi de Isaac e de Abraão, é o Deus que é da sua vida. É o Deus que abriu o leque. Porque os judeus não o reconheceram, mas você, meu irmão, o reconhece. Sabe que ele habitou entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Está à destra de Deus, Pai, orando por ti, intercedendo por ti. E deixou um Espírito Consolador aí contigo. Aleluia. E hoje ele transforma a sua vida. Aí no mundo fala que quando Deus marca é para não perder de vista. Eu diria que quando Deus marca é porque ele tem promessa. Porque a promessa ela tem que passar pelo teste do tempo. Porque a promessa precisa ser moldada por Deus. Você não pode receber de imediato. Porque senão você não vai dar valor àquilo que Deus te deu. Não é assim? A criança estuda um ano inteiro e no final vem a recompensa. Assim é o Senhor para a nossa vida, meu irmão. Nós estamos aqui sendo testados. E uma hora a nossa recompensa vai chegar. A coroa de glória. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Amém, meu irmão? Aqui eu agradeço a oportunidade, acabo a palavra, encerro a palavra por hoje. E eu já coloco esse apelo para você. Queira estar com o Deus de Betel, com a casa de Deus. Queira estar com o Deus de Peniel, aquele que viu Deus face a face, lugar de ver Deus face a face. Queira passar pelo val de Labaoque para que você possa ter um encontro com Deus, sabe? E ser mudado, ter a transformação da sua alma. Queira, meu irmão, Jesus para a sua vida. Amém, meu irmão? Eu agora vou colocar um louvor antes de eu orar, né, Daniel? Aquele louvor que eu separei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque hoje o Val de Jaboque, o encontro com Deus, Deus está aqui, meu irmão. Eu já posso sentir a presença de Deus, eu estou suando, já chorei, porque Deus está falando comigo e com a sua vida. Esses nomes não foram escritos na Bíblia em vão. Sabe aonde é o seu Val de Jaboque agora? É o seu quarto, onde você fecha a porta e ora, e ali a glória de Deus desce. Ali você é renovado em mistério. Ali você é sarado das suas feridas. Ali o rio, não é o rio Jordão, não é o rio que lava a alma, Jordão simbólico, mas é o rio que brota do trono de Deus, que passa pela sua vida lavando todas aquelas feridas, o qual você guarda no seu coração e te transforma em uma pessoa nova. Tira aquela cicatriz, e a cicatriz que tu vai ficar agora não é de um enganador, mas é de alguém que se encontrou com o Senhor. A cicatriz no nervo ciático, lembra? Porque teve um encontro e lutou por sua bênção. A sua cicatriz será de experiência com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, meu irmão? Eu creio. Quem crê já pode botar aí um amém, um glória a Deus, um aleluia, porque Deus se faz presente aqui no nosso meio, em nome de Jesus.